amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito, que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco, do que temos para com eles? A prática destas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem disenções, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 11, item 4. Nos momentos decisivos da evolução humana, missionários, lideranças religiosas de todas as crenças revelaram aos homens aspectos ocultos do processo da vida, dinamizando doutrinas secretas em trajetória transversal no tempo, erigindo as escrituras sagradas, os códigos de entendimento, as místicas que encerram os germens da verdade. Foram mestres no ensino dos princípios de orientação espiritual ao homem. Essa verdade, que resistiu aos séculos, cobriu as eras. Todos os ensinos religiosos do passado, que enriqueceram as criptas sombrias da Índia, os templos subterrâneos do Egito, a praça pública e os oráculos da Grécia, os lugares de adoração e círculos de pedra das tribos dos povos ditos bárbaros, os povos originários das Américas, as celas dos monastérios e as catacumbas de Roma. Todos esses ensinos religiosos do passado se ligam porque, em sua base, se encontra uma só e mesma doutrina, transmitida de idade em idade a uma série ininterrupta de sábios e pensadores. Naquelas paragens do pouso de refazimento da colônia de Arcanjo Miguel, as árvores muito altas e frondosas projetavam sombra acolhedora no gramado, cuja simetria parecia um tapete ricamente tecido por mãos de habilidade extrema. Uma assembleia de espíritos comprometidos diretamente com a paz entre os povos tomava o grande espaço cercado. As vibrações vindas daquelas entidades devotadas ao trabalho de semear pensamentos e edificar projetos para a sensibilização dos espíritos, adeptos das mais variadas correntes religiosas no mundo, produziam uma suave musicalidade que mal podia ser percebida em meio às alocuções que eram proferidas pelos componentes do grupo que dirigia o encontro singular. Naquele momento, ouvíamos o irmão Saulo em timbre que fazia vibrar as ondas dos sentimentos dos encarnados presentes, em desdobramento pelo sono físico
naquela assembleia. A convergência das crenças é o amor que tudo permeia, dinamizando a religiosidade em favor da construção de nós mesmos e da prática da caridade. A essência da ideologia cristã está traduzida nas demais crenças, pois nesse diapasão somos um só rebanho, um só pastor. Viam-se ali rabinos judeus, religiosos ortodoxos, integrantes das religiões orientais, hindus, brahmanes, que podiam ser caracterizados pelas indumentárias ou pelas feições físicas impressas nos seus perispíritos. Também havia os que não se diferenciavam por características das nações a que pertenciam, mas que eram oriundos das mais diversas confissões. Eram católicos, protestantes, representantes de seitas africanistas, luteranos, dentre outros. Sou Jerônimo, colaborador de CEPE, trabalhador de sua falange e das incursões socorristas. O amor transcende fórmulas, ritos e aparências. Nessa ambiência onde a prerrogativa era a vigência da tolerância, a harmonia ambiental era construída pela expressão de respeito e unção que todos demonstravam ao ouvir os ensinamentos de Jesus ali ministrados. Mesmo os que na atual existência corporal não se apresentavam como cristãos. Parei minhas divagações para observar a figura imponente de Cepé, que naquele momento assumia a tribuna do evento com a prédica de seu verbo impregnado de luz e amor. Lembrem sempre que Ele nos afiançou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Reflitamos sobre a excelência das lições do Mestre Nazareno e de sua assertiva libertadora. Eu vos dou a minha paz. Encerrada a conferência de Cepé, não mais visualizamos a Assembleia, porquanto fomos destacados em uma pequena caravana de encarnados em desdobramento para acompanharmos Jerônimo e outros atendentes da equipe rumo à região missioneira. O que vemos ao longe, irmãos, são as ruínas de São Miguel. O vulto enegrecido da antiga redução que nos causa profunda impressão de abandono e tristeza gera em nós ondas melancólicas que devemos conter. As paredes da antiga redução de São Miguel, assolada pela incúria e a ganância humana, são apenas escombros que o tempo encarrega-se-á de consumir. Nada ficou da essência das reduções, apenas a fixação das mentes que ainda cultivam o remorso e o ódio. A alma das edificações espirituais forjadas por Cepé está mais além, para onde iremos agora. Sou Inara e, partilhando a presença amiga de Calci em nossa excursão, fomos nos aproximando de uma pequena clareira no mato, banhada pela luz do luar, que se fazia mais intensa, ampliada pelo influxo das mentes que nos conduziam. O local era encantador. Me lembrava
a quietude do refúgio da floresta próxima à redução de São Miguel, onde, quando encarnada, sempre coletava as ervas medicinais para as beberagens. O local formava um círculo natural da mata. E à medida que íamos adentrando ao lugar, uma metamorfose foi se realizando. O meu natural instinto de guerreiro Calci, como era conhecido na tribo, fiquei de prontidão, mas logo vi que minha apreensão era desnecessária. O campo deu lugar a uma construção em que as paredes se assemelhavam ao cristal, deixando transparecer delas a luz das estrelas e a claridade da lua. Parecia uma grande nave de catedral, com linhas belas e delicadas. Fomos recebidos por uma anciã de docíssima aparência que nos encaminhou para o centro daquela abóboda, onde nos acomodamos em círculo. De imediato, entramos em estado de oração, acompanhando a serena irmã na sua prece. Deus, nosso soberano Criador, rogamos bênçãos para os corações que se empenham em construir a paz no mundo. Lembramo-nos da irmã Maria Dolores, que com sua poesia fecunda alça ao alto rogativas dulcificantes. Compadece-te, caminha, na fé com Deus te alcança. Não apagues a esperança no coração de ninguém. Recorda que o céu te busca, não para ver pedra e espinho, mas para ser no caminho o apoio vivo do bem. Muito me honra ser para vocês a anfitriã desse local. Aqui foi e continua sendo o templo em que Cepé, há mais de 200 anos, ensina os homens em ambas as dimensões da vida, enquanto sedimenta em si os valores de paz para a humanidade. Este local era chamado pelos índios de Campo Neutro, onde os caciques promoviam seus encontros para firmarem as grandes tréguas nos combates. Neste lugar eram estabelecidos tratados que buscavam pôr um fim temporário ou definitivo às lutas entre as tribos rivais. No Campo Neutro, os adversários sentavam-se no mesmo círculo e ouviam, rebatiam, combinavam e selavam a paz. Sim, tem razão. Volta à minha memória. De minha última encarnação, estive aqui com o cacique Cepé. Ele, com a sua augusta presença, certa vez, quando os caciques se olhavam frente a frente para encerrarem as lutas que se estendiam por muitas luas, propôs: sentemo-nos lado a lado. Seu convite foi acolhido com espanto por uns e desdém por outros. Mas o jovem chefe dos índios Charrua ergueu-se e se postou ao lado dele. Os demais ficaram nos seus lugares sem entender. Foi quando o bravo guerreiro
pousando a mão sobre o braço do jovem Morubixaba, disse: Irmão, se olharmos para a mesma direção, veremos o mesmo campo, teremos a mesma visão e não guerrearemos mais. Enquanto estivermos frente a frente, nossas visões serão sempre diferentes e por pouco tempo permaneceremos em paz. Daquele dia em diante, guaranis e charruas nunca mais foram à guerra. A visão comum é, sem dúvida, a grande argamassa da paz. Quando vemos ao longe, percebemos a grandeza dos objetivos comuns e as aspirações assumem contornos de permanência, transcendendo o imediatismo.